quase pontualmente hoje. E hoje é a segunda mesa, né? Um ciclo de seminário que a gente está fazendo que chama Cultura no Plural, para quem ouve e para quem faz. E hoje a mesa, a gente está fazendo uma discussão sobre participação democrática, que o nome da mesa é Nada sobre Nós Sem Nós, que é pouco discutindo, né, como é que a democracia participativa, a democracia direta, ela se expressa, né, principalmente a partir da Constituição de 88. E aí a gente convidou para participar dessa atividade hoje o Henrique Sampaio, que é historiador. Vou só falar que você é historiador do Comitê de Cultura, enfim. O Guto, que é rapper, que é do Fórum Hip Hop, né, que está aí nas paradas aí. E a Gabi Bebenuti, que é também, né, da Casa Bebenuti, fundadora do Fórum LGBT também, né, Gabi? Sou fundadora, mas sou fundadora. Então é isso, né? Nós vamos ter uma prosa aqui hoje, né? Uma conversa entre nós, uma conversa de nós com vocês, discutindo, né? Esse processo de expressão democrática que está aí há 30 anos, né? Desde 88, com a Constituição de 88, e que até hoje a gente vê, né, as dificuldades de a democracia participativa, né, que é o povo participando das decisões, das políticas públicas, do rumo do país, enfim, né, que seria, né, teoricamente, né, nos levaria a uma soberania, né, que é uma maior participação do povo. E que a gente tem e sente, né, uma série de dificuldades nesse processo aí de consolidação da democracia. E aí eu queria pegar a ordem aqui, depois quando a gente for abrir para falas, né, a gente vai mudando. Eu queria começar com você nos falasse aí, a partir desse lugar que você vem construindo aí, de discussão, de políticas públicas, enfim, quais, né, são as questões que você tem problematizado, olhado, enfim. Giba, é o seguinte, ó, a gente está na militância, né? Já há muitos anos, digamos assim, nessa questão da participação social. Eu acho que até nossos personagens se encontram, né, em vários momentos, né, de discussão, de conversa, de consulta. Agora, nós ainda não chegamos à democracia participativa, na minha percepção, né? Nós tivemos alguns avanços, né? A gente teve um primeiro, digamos assim, instrumento de democracia participativa, foi com o orçamento democrático em Porto Alegre, né? Eu acho que foi em governo Olívio Dutra, isso já vai muitos anos, né? E esse instrumento até que andou para alguns lugares e chegou ao nosso, né? Chegou primeiro na prefeitura municipal, depois foi para o governo do estado e quanto política pública, participação social e participação direta, ela ainda é muito limitada, né? Assim, se você for ver o percentual do orçamento democrático que é discutido com a população, ele é muito pequeno. E aí eu estou querendo dizer com isso, eu não estou querendo fazer uma crítica no sentido de que isso não tem relevância, não tem importância, né? É uma questão que eu acho também que é pedagógica, né? Em alguns instrumentos de democracia, eles têm que ser implementados e a gente espera que tenha avanços, né? Eu lembro de uma discussão há alguns anos que a gente tinha aqui uma subsecretaria de cultura do Estado,
né? Qual é o problema da subsecretaria do Estado? É como subsecretaria não tinha orçamento, né? E no movimento social houve uma discussão disso, né? De que, olha, vamos criar a Secretaria de Cultura do Estado. E mesmo no movimento social havia divergências, né? Alguns diziam, criar a Secretaria de Cultura e não ter orçamento é a mesma coisa que subsecretaria, enfim. Depois foi criada a Secretaria de Cultura e essa divergência não acabou, porque alguns disseram, a Secretaria de Cultura pode acabar amanhã, não faz diferença nenhuma, né? Bom, o que eu sempre defendi, né, nesse aspecto era ter a Secretaria de Cultura e ter um orçamento ínfimo, ainda assim era importante. Por quê? Porque quando você tem o orçamento, você agora vai para um segundo patamar, um segundo degrau de luta, que é o degrau de buscar agora orçamento. Se você tinha uma subsecretaria de cultura que não tinha orçamento, não adiantava, você ia lutar por orçamento se não tem como aportar o recurso, né? Então acho que a gente conseguiu um avanço, mas é óbvio que agora a gente precisa avançar muito mais, né? Então eu estou um pouco que pontuando essa questão, porque eu também vejo a nível nacional, né, vivenciei isso também, alguns avanços importantes, né, a partir de 2003, em que a gente teve uma discussão, a partir de então, do Sistema Nacional de Cultura, né, em que dentro do Sistema Nacional de Cultura tinha um instrumento de participação social, né, os conselhos de cultura e os fundos de cultura pensados para atender a demanda da população. Eu lembro que eu alcancei aquela primeira gestão Cícero Lucena. E um dos problemas naquela gestão é que você tinha uma política pública que era discricionária. A pessoa que estava lá na pasta decidia, né, o que ele gostava, o que dava na telha, ele fazia. E a demanda do movimento cultural, que queria fazer sua peça de teatro, que queria fazer seu espetáculo de música, que queria... Como que fazia? Não fazia. Simples assim, não fazia. Entende? Então, assim, isso tudo foi fruto de lutas, né? Não, então o fundo, né, tem que ser constituído, enfim, foi constituído o FMC, mas lembro que o FMC, eu acho que isso não foi digamos assim, resolvido, né? O FMC tinha um dispositivo lá dentro no seu regulamento que permitia que a prefeitura pudesse botar seus projetos para concorrer. Já viu isso? Que absurdo é esse? Se você tem o fundo, ele é para atender um movimento cultural, entende? Então você divide o orçamento, uma parte que é o fundo que eu vou dar acesso às pessoas, aos seus projetos, etc. E você vai ter uma parte da verba que é discricionária, que aí ok, o cara faz a sua política, né? E mesmo assim, nós, enquanto cidadãos, devemos discutir essa política. Por exemplo, discutimos, né, há uns anos atrás, eu acho que esse debate não morreu, dizer que evento não é política cultural. Né? Eu lembro que o movimento cultural dizia isso, não, você gasta uma fortuna num evento, pá, 2, 3 dias, acabou o dinheiro, ficou o quê? Eu lembro, inclusive, de uma tal Micaroa, que era uma tragédia, porque contratava todo mundo de fora, os caras faziam uma festa aqui numa rua pública, deixavam o lixo todinho e levavam o dinheiro embora, porque os artistas locais não tinham espaço nessa festa. Isso patrocinado pelo ente público. Então, assim, se você não tiver espaço de fala e espaço de deliberação, eu vou conectar aqui ao nosso Conselho de Cultura, né? Ou seja, o Conselho, ele não pode ser um instrumento somente de fala. Eu, enquanto conselheiro, ainda que eu esteja representando o movimento social, etc., chega lá e expressar uma opinião a favor disso, contra isso, contra aquilo, e simplesmente ser ignorado naquela expressão que eu faço, porque eu vivi isso, eu fui conselheiro de cultura municipal
né? E depois fui conselheiro estadual. No conselho municipal, a coisa funcionava assim, ficava a turma do governo e a turma da sociedade civil. E eu não conseguia, eu ficava indignado com aquilo, não sei se hoje ainda acontece, eu ficava indignado com aquilo, que era como se fosse assim, uma oposição, o que não faz o menor sentido. O Conselho de Cultura é uma instância em que ele deve deliberar coisas e deve ter convergência de quem participa dele. Ou seja, quem está na sociedade civil não está contra o governo, ele está a favor de uma política cultural. E a gente espera que o governante eleito tenha colocado e nomeado gestores que estejam a favor de uma política cultural. Então isso é um contrassenso, né? Mas na prática isso funcionava assim, sabe? E isso era muito ruim. Nós tínhamos problemas da seguinte natureza. Foi feita uma estrutura de alternância da presidência, e nessa alternância a gente conseguiu aprovar algumas resoluções, e uma básica, que é a básica da básica, era que o Conselho de Cultura recebesse a LDO e recebesse a LOA para analisar e expressar sua opinião. E nunca essa LDO, pelo menos no tempo que eu estive lá, chegava para a gente, sempre sob a desculpa de que não havia tempo para chegar no conselho, a apreciação do conselho, porque tinha um prazo para aprovação. Então, assim, era uma coisa muito difícil, né? Uma coisa muito difícil. E, naturalmente, esse é uma instância importante de participação social, mas a gente tem ainda muita luta pela frente para consolidar, de fato, botar para funcionar, né? Esse ano nós tivemos uma tentativa de preencher 4 vagas. Dentro de uma estrutura dessa, você estar minoritário. Eu, particularmente, sempre defendi que a estrutura do Conselho deveria ser 75-25. 75% da sociedade civil e 25% de governo. E por que não pode ser 100% sociedade civil? Porque se tiver 100% sociedade civil, o governo se desresponsabiliza de tudo e não encaminha nada, e ele tem que encaminhar. Mas a gente, sociedade civil, é que tem que dizer para o governo a política cultural que é necessária, né? O Conselho de Cultura tem a prerrogativa de fazer o controle social, né? Mas como fazer um controle social numa situação como essa em que você é minoritário, né? Então são as dificuldades dentro dos instrumentos de participação social importantes e, digamos assim, minimamente estruturados, né? Eu digo minimamente estruturados porque só o fato de você ter esse desenho já é um avanço, né? O desenho de ter o tal CPF da cultura, né? O conselho, o plano e o fundo, de você ter uma articulação dessa dentro de um sistema, né? Foi realmente um grande avanço, um Sistema Nacional de Cultura, em que você organiza, inclusive, as setoriais, né? Lembra aqui das setoriais das culturas populares e tantas outras setoriais importantes, né? A conferência, né? As conferências municipais, estaduais e nacional, que fazem elas os planos, né? Instrumentos de gestão, né? Então, assim, mas mesmo assim, numa cidade como a nossa, que a gente tem um conselho, que mal ou bem foi feito um plano, né? Que tem um fundo, ainda assim nós sabemos a fragilidade que nos encontramos. Aí, quem dirá então municípios, se não são poucos, que sequer tem essa estrutura, né? Então, isso é uma coisa a se avançar. Eu lembro da criação desse fórum dos fóruns, né? Participei desse processo da criação dos fóruns, fui um dos animadores e acho importantíssimo. E ele deu um avanço quando, inclusive, eu fui muito pouco participativo à época, que eu estava envolvido com outras questões, mas um avanço importante,
Porque nós tínhamos o Fórum dos Fóruns de João Pessoa e o restante do estado da Paraíba, nada, né? E aí houve um momento que foi feito um encontro, e esse encontro, eu acho que não era nem tão pretensioso, mas começaram a haver falas e demandas de pessoas de outros lugares, né, atores sociais de outros lugares, de outros municípios da Paraíba, e eu compreendi que esse fórum se tornou estadual. E eu achei um importante avanço, né? Então, assim, eu estou pontuando algumas coisas que é para nós. Quantos anos? 16 anos? Hein? E quantos anos? Que ele se tornou Eu já vi estadual. 16 anos. Eu não vou lembrar a data, mas é por aí. É por aí, né? Enfim, eu acho que são avanços, né? São avanços porque, assim, cabem digamos assim, aos atores sociais, aos ativistas, né, aos participantes, artistas mesmo, também levarem essa discussão para os seus municípios, né? Porque a participação social ela é fundamental, né, para que a gente tenha minimamente uma política cultural que atenda não apenas aos artistas, né? Porque isso é uma coisa que me incomoda um pouco, né? Vocês não me disseram o tempo que eu tenho de fala, eu estou meio preocupado aqui. Não, eu estou aqui, ó, né? 5 minutos só. Tá. Não, eu estou marcando, Então, são 20 minutos. Beleza. Então, assim, é importantíssimo essa participação social, mas é interessante discutir também a política cultural, que o fim da política cultural é o povo. E alguns artistas acham, né? E a gente, eu digo artistas, e a gente tem que entender a desigualdade nesse universo artístico, né? Nós começamos falando dela, né? Daqueles que em festas locais não entravam, diferentemente daqueles outros que vinham aqui e sempre se refestelavam, né? Então a desigualdade é muito grande. Então, assim, a despeito disso, né? Mas a gente tem que levar em consideração que a política cultural é para o povo, né? Então a gente tem vários. Então, assim, não é fazer o meu disco, fazer a minha peça, né? Mas é fazer a tua peça para o povo. Porque o povo quer, porque o povo precisa. Ainda, às vezes, até que ele não diga o que ele não saiba, né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso a importante ação que deve ser do Estado de formação de público. E como é que você forma público para artista que não tem palco? E artista de rua, que não tem rua, que não tem praça? Eu quero chamar a atenção para uma norma, eu não vou saber dizer para vocês se é lei ou se é uma portaria ou que danado é, mas tem uma normativa que para você fazer qualquer espetáculo, pode ser um palhaço, numa praça pública, você tem que pedir autorização, né? Então você tem uma burocracia. Eu acho que em alguns aspectos faz sentido a burocracia, mas vamos olhar direitinho com isso, porque na realidade é um instrumento de gestão, mas o instrumento de gestão não deve servir para criar barreiras, ele tem que servir para organizar. Então, se eu tenho, por exemplo, no bairro que eu moro, tem um anfiteatrozinho lá na praça, né? Eu acho lícito que tenha um agendamento. É dos bancários? Né? A do BES. Eu acho lícito que tenha um agendamento, né? Ok, é um instrumento de organização. Mas é questão da segurança, por isso que tem que vir. Ok, não tem algumas questões de segurança, mas tem horas que também não tem segurança. Os espetáculos são tão pequenos, né? Você botar um palhaço durante o dia num anfiteatro, eu não acho que vai exigir segurança ou qualquer coisa assim. Ainda, a não ser que esse fosse um superstar, né? 2 minutos para terminar. Muito bem, então. Ali você já acreditou que a praça é do povo. Pois é, então assim, eu acho que a gente tem que discutir política cultural, é discutir as instâncias de participação, é discutir também atender a população. Se a população ela precisa de uma praça, quero ver que ninguém vai discutir isso.
espaços de lazer. A população também precisa de uma programação cultural, e se essa população for pobre, ela precisa de uma produção cultural que seja financiada pelo Estado, ou federal, ou estadual, ou municipal, né? Porque senão como é que vai ter acesso? E depois como é que você vai dizer para essa população, ou culpar essa população, porque essa população não tem cultura? Não tem cultura porque não foi dado a ela cultura, né? Não foi permitido o acesso a ela cultura. Então, assim, em linhas gerais, lutar por ter acesso à cultura, lutar para ter fruição, lutar para que isso gere trabalho e renda, né? São elementos importantes de uma política cultural, né? Então, eu estou tentando fazer uma articulação, demonstrar como somente pelas possibilidades de expressar o nosso desejo e a nossa vontade, o que a gente entende de política cultural, dentro de um espaço democrático, legitimamente democrático, com instrumentos de democracia participativa, é essencial, é fundamental. E é fundamental cada vez mais porque nós vivemos uma crise da democracia representativa. Que é o quê? Que são pessoas eleitas que depois de eleitas se acostam e se abanquetam em determinados cargos e não dão a mínima satisfação para o povo. Então, com isso eu concluo minha fala nesses termos. Só para interromper um pouquinho, né, em relação às praças. Naquela época, que 2005, se eu não me engano, o grande movimento das praças, cada um gestor, agente cultural era gestor de tal praça, e com relação à prefeitura, tinha o quê de benefício? Ele apoiava em tudo, porque para hoje em dia, para a gente fazer um evento lá no Beco da Faculdade, por exemplo, ali, é o protocolo com a iluminação, é o protocolo com o bombeiro, é tão caro, não é, Gina? É uma coisa tão inviável, tão absurda, que a gente faz clandestinamente há 30 anos, 31 anos praticamente. E na época de Ricardo Coutinho, por exemplo, tanto o prefeito primeiro, que abraçou todas essas praças, com pessoas da cultura que eram os gestores, como é que funcionava exatamente bem rapidinho, só uma questão da segurança, né? O que foi desenhado, não apenas segurança, iluminação, limpeza, etc., que o gestor da praça, que era retirado pelas comunidades, esse foi a política desenhada. Nem sempre funcionou da maneira ideal, né? O que eu tenho conhecimento era isso. O gestor da praça fazia essa programação, uma programação cultural, inclusive estimulava a Praça dos Bancários. Eu acho que foi a praça que teve essa política mais adequada. Então era isso, né? Do ponto de vista do financiamento, aí você tinha projetos, o projeto foi aprovado, ele tinha financiamento. Financiamento direto não tinha um dinheiro, até eu desconheço, dinheiro para financiar artistas de forma direta. Ou era via um edital, que a pessoa tinha conseguido, etc. Ou então era por conta própria, tá? Mas de lá para cá, e já fechando, eu acho que piorou. Ou seja, você mesma testemunha, ficou mais burocrático e a burocracia traz custos, né? Bom, quero agradecer aí o Henrique, daqui a pouco a gente proseia, né? E aí queria passar por vulto aí. Juventude, sangue novo, renovação. Uma satisfação demais estar colando aqui com todo mundo, né, velho? Inclusive, pegando já o gancho aí da temática da parada, né, da cultura de nós para nós, né? E nada sobre nós sem nós. É por conta da cultura, assim, que pra mim tá sendo essa satisfação toda. Tá podendo tendo essa troca em meio a pessoas que fazem parte do ambiente acadêmico, pessoas que fazem parte do meio político, tá ligado? Eu sempre morei em ambiente periférico, nunca morei dentro da periferia como todos os meus brothers, mas morava ali, né? Tá ligado? Sempre pertinho da parada louca rolando, né? E foi através da cultura, né? Do movimento hip hop que eu comecei
a ter um mínimo de acesso à informação. E é muito louco essa temática, porque quando a gente diz que é tudo sobre nós, nada sobre nós, sem nós, eu acho tão importante isso hoje pelo fato de entender que não, sempre foi o contrário que aconteceu, né? Tipo, sempre aconteceu as fitas sobre nós sem a gente estar perto. Sempre definiram para onde a gente tem que ir, como a gente tem que trabalhar, quanto tempo, de que forma, tá ligado? É muito complicado pra gente de um ambiente periférico, né? Definir um pouco e falar, poder ter uma segurança de dizer como a gente deve trampar, onde a gente deve trampar, falar isso com segurança. E aí, questionando tudo isso, né, eu até anotei uns tópicos que, falando dessa ideia de sempre ter sido definido quem somos nós, para onde a gente vai, o que é que a gente merece, a gente tem tudo isso em cima do nosso consentimento, sem nosso consentimento, dentro do movimento hip hop, eu terminei conseguindo encontrar uma ideia mais autônoma, né? E aí eu acho que é o que eu posso falar aqui, o que eu posso trazer de conhecimento é o que eu consegui aderir dentro do movimento. E aí desde 2009 eu conheci a parte da dança, né? E aí de lá pra cá eu comecei a ter essa noção de local de fala, tá ligado? Assim, pegando também um pouco da fala de Henrique, local de fala, a ideia do empoderamento que a gente pode ter, saca? Que se não fosse a parte cultural, jamais teria tido essa tendência de eu poder acreditar um pouco que seria possível trocar ideia com outras pessoas que eu tinha admiração, tá ligado? Mano Topazio aí, eu comecei a ver o brother dançando, eu era molequinho, ele já tava, saca? E hoje em dia eu vejo o Topazio, assim como eu, né, tentando se desdobrar dentro de uma fita que nitidamente, tá ligado? A gente terminou conhecendo a partir de uma parte cultural, conhecendo outras culturas, se agregando ali, saca? E como é que a gente faria isso se não fosse a parte cultural, né, velho? Então como é que eu faço para levar isso para dentro da favela? Hoje mesmo, antes de vir, troquei uma ideia com o Giva, acho que esses dias, e a gente viu, assim, a dificuldade que é até pra gente poder espalhar isso, saca? Porque quando se trata de política pública e a gente poder trocar esse papo, muitas vezes é uma parada que no meio do cotidiano real, da vida real, do meio da periferia, é uma parada que é muito chata de se falar, ouvindo, tipo, a galera vê como uma ideia, muita informação intelectual termina, né, forçando a cabeça, a pilha que a gente tem. Então tanta fita pra gente tá metendo a mola ali, tentando conseguir o dinheiro da energia, do aluguel, saca? Ninguém que não tenha um acesso à cultura vai se desdobrar, sair do seu trampo, sair dos seus afazeres pra tá vindo pra cá se não souber a importância da informação que tá ligado? Tipo assim, talvez se não fosse a parte da cultura hip hop, como é que eu diria que é importante a gente estar discutindo isso para entender a problemática, chegar numa resolução e poder fazer o dinheiro público chegar nas nossas praças, tá ligado? Porque ultimamente o que eu tenho visto, pelo menos nas quebradas que eu vou e onde a gente faz o trampo, se não fosse o movimento, tá ligado? Que a gente faz rolar, não teria uma possibilidade de a gente poder estar ganhando um mínimo de trocado. Hoje em dia, velho, eu tô conseguindo encontrar um rolê em cima dessas ideias aí de editais, né? Que não é absolutamente nada comparado ao que deveria ser. Mas essa mínima fita, tipo, se não fosse o movimento hip hop, como é que danado eu ia sacar, tá ligado, desse trampo, pra poder levar e dizer, mano, ó, tu gosta de trampar com música, tu gosta de trampar com dança, massa, não tem grana, beleza, mas ainda tem uma esperança, dá pra gente, se a gente sentar aqui, trocar uma ideia, começar a organizar a parada, fazer um projeto, ainda tem como a gente exigir ali, porque tem grana ali, saca? Mas aí eu só soube disso a partir do movimento hip hop, entendeu? Então assim, pontuando depois de dito isso, né, o que eu acho importante dentro da temática é esse rolê da gente poder trocar papo aqui, mas eu acho que ainda é muito escasso, como foi citado pelo Henrique, a parada de a gente ter várias políticas públicas, mas na hora
na hora da prática, ainda ser tão complicado, saca? Até pra mim que tem uma caminhada longa e ainda senti essa dificuldade até de trocar ideia assim mesmo, do jeito que eu tô fazendo agora com vocês, saca? A gente ainda se sente um pouco brecado pela falta de conhecimento anterior a isso, saca? Se hoje eu tenho uma tranquilidade pra gente trocar uma ideia, foi tudo vindo da rua, entendeu? Mas em nenhum momento um ambiente acadêmico se deslocou até a gente, saca, velho? Então, a importância que eu vejo disso é de ver, pô, a gente pode pelo menos aprender aqui, mas se eu não levar pra galera, eu não vou estar fazendo nada, entendeu? Mas eu também não acho que isso seja um dever só meu, entendeu? Quando se trata de uma questão cultural. Eu acho que esse tipo de troca de ideia tem que rolar mais e mais, e não só nesses espaços, saca? Onde nós que somos, tipo, a gente que viaja, que sai de casa e faz, pô, é algo massa pra mim, eu vou lá pegar essa informação da hora. Mas e a galera que não tem essa concepção de que isso é importante, tá ligado? Eu acho que o trabalho da cultura, das artes, né? Chegar com o pé na porta mesmo, na quebrada de, ó, velho, informação parece chato, mas ó como é importante, ó o que isso pode proporcionar, saca? E acho que eu anotei em cima até de outro tópico aqui, né, falando sobre a questão da gama de conhecimento adquirido dentro da parte cultural, né? Eu nasci em 94. E aí a gente vê que, tipo, essa transição, né, dos anos 2000. Aí dá duas azul, Aí essa transição dos anos 2000 pra cá, é agora que eu tô tendo um conhecimento da importância, por exemplo, da gente ter falas antirracistas, né, da gente ter o conhecimento de desconstrução social que a gente, como um ser machista da sociedade machista, que a gente é colocado dentro da favela, velho, isso é quase impossível de ser trocado ideia, tá ligado? Toda a questão do estereótipo racial, xenofóbico, homofóbico, transfóbico, isso é muito complicado da gente conversar sobre dentro de um ambiente periférico. Vamos ver agora no meio, porque eu tô sentindo tanto preconceito com a velhice. Não, então, também a ideia do etarismo, né, velho, que a galera fala tanto. Então, todas essas classificações, antes do movimento hip hop, eu desconhecia, tá ligado? Inclusive, venhamos e convenhamos, até 2005, 2004, a ideia do bullying, do racismo, né, da xenofobia, tudo isso era uma ideia muito reduzida na troca de ideia do modo geral, né? Aí começou a rolar essa parada da net, né? A gente nessa era cyberpunk que tá rolando aí, bastante informação, deixa todo mundo muito louco, mas também deixa a gente ciente de que é através da parte cultural que traz essa fagulha de esperança do cara poder se formar sem canudo, tá ligado? Pra depois ir atrás, talvez, de uma formação acadêmica que é super importante, saca? Mas eu acho que antes disso, é através dessa troca de ideia que a gente ainda consegue se fortalecer, levar isso pra quebrada, tá ligado? E a partir dali começar a formar uma galera. Eu falo isso porque dentro das batalhas de MCs, hoje eu sou, assim, eu tenho certeza que não é a metade do trampo do que eu tenho vontade de fazer e tô correndo atrás de fazer. Mas eu tenho a honra hoje de trampar com a Gabi na parada da organização, com a Julie também, da organização do duelo estadual de MCs. Hoje está sendo, o 2025 está sendo meu primeiro ano de contribuição para a organização da parada. Mas, tipo, você saber que um movimento cultural é capaz de tirar dali um artista e colocar em evidência em um palco nacional, tendo a possibilidade de sair de lá com uma grana legal, de comprar um carro, uma moto, tá ligado? Financiar talvez um apartamento, que a gente sabe que também é uma puta tiração, né, com a cara da gente, colocar aí esses preços por causa das especulações imobiliárias, enfim. Mas a gente tem essa possibilidade de chegar no palco hoje de Minas Gerais, tá ligado? E sair de lá como uma estrela, sendo evidente, tendo um local de fala, tá ligado? Tendo um espaço para poder dizer ali a treta que você passou, o tanto que você teve que ralar, e sair de lá com um cheque. Hoje em dia, ano passado, se eu não me engano, foi cerca de uns 20 mil a premiação, tá ligado? É uma luta, porque para quem é MC tem que estar treinando, tem que estar tirando grana do bolso e tal. E assim, do contexto geral, eu acho que o que eu quero concluir assim é a importância de estar trazendo esse tipo de troca de ideia, né, para dentro dos espaços periféricos, para dentro das escolas, certo? Tem quanto tempo aí, Gilvan? Acabou, Tem tempo, beleza, não, mas eu acho que
de um modo geral, o que eu queria concluir, e antes de eu concluir como artista, né, eu queria até também mostrar que antes disso, antes dessa troca de ideia, nas escritas já se tombando muito as ideias que a gente fala, e o cara já coloca isso em poesia, né? Então, colocando a parte da temática, eu tenho uma poesia que fala que é tudo nós que faz e é pouco que nós ganhamos, né? Eu trampo em iFood, levo McDonald's para os Playboy, e eu nunca como iFood, eu nunca como McDonald's pagando. Eu como às vezes porque os caras dormiu e não teve como eu entregar, aí eu como, tá ligado? Mas aí a gente termina não desfrutando, a gente vai estar lá fazendo a sapata de uma casa do caralho e mora num barraco, tá ligado? E aí eu fiz uma poesia em 2018 falando da questão da consciência negra, que eu vou tentar citar ela o mais detalhada assim, pra vocês verem como é parecido com o que a gente tá falando. Fala assim: somos nós que subimos casas, escolas, edifícios, hospitais e prédios, mas para nós sempre falta rango, energia, dinheiro, lazer e remédio. A minha gente tem papel de protagonista e recebe a soberba debochada da classe dos elitistas. Tem proposta até para capa de revista, mas sempre ao da pele preta na abordagem da polícia. Mas nós temos uma virtude, mano. Não baixa a cabeça, qualidade que incomoda, cujo nome é teimosia. Calejado até os dentes, acostumado a sofrer, mas carregando um sorriso na chuva e na luz do dia. Parou para analisar, só começando a conquistar. Ainda tem uma trajetória e só passou 2020. Mas sempre vou me lembrar, a missão é vangloriar. A família aguenta chibatada desde lá do século XV. Plim, plim, escuta as taças, riram da nossa desgraça. Nosso clima melhorando enquanto dos gourmet embaça. Nós é jurema e faz fumaça, resiste igual Marielle trazendo uma fúria negra. Salve preta Anastácia. O solo arado é preto, a mão na enxada é preta, queloide na pele escura é a mais cara escultura. Esculpida é abstrata e transforma as criaturas. Ontem senhor do engenho, hoje combo de viatura. Eu me autodeclaro preto e sim, sou Zé com muito orgulho. Sua apropriação na nossa caminhada causa embrulho, mas nós é didático e eles aprendem o dia que estão fora de razão até na meritocracia. Lamentável, falta de reconhecimento, canetada, quero ver lá nos traços de massa e cimento, meio-dia, o sol torando, suor nos olhos e os olhos ardendo, cegueira de ambos os lados na hora do pagamento. Vou ser revolucionário dentro da minha favela, guerrilha do povo preto, salve Marighella, África, livre Mandela e queda pros cuzão de terno, esforço traz recompensa, salve preto de favela. Nós dá tchau pro sofrimento e vão ter que me engolir. A ascensão do povo preto, tipo o brilho da negra ali. Se tivesse viva, Isabel ia se demitir. Nós tá livre, mas é por luta. Salve Dandara, salve Zumbi. É isso. Depois dessa paulada aí, Gabi? Agora eu não sei. Que babado. Pronto, Gabi, agora. Deixa eu afastar. Mas desse lugar aí, inclusive dessa última experiência aí que você teve, que eu acho que foi importante, acho que, né, traz uma amplitude de olhar, né, para esse lugar da democracia, né? Porque a gente está olhando para isso, muito para isso hoje, né? E aí eu acho que a tua contribuição nesse sentido é fundamental. Fechou, massa, gente. Oi, boa noite. Dá pra ouvir de boa? Sim. Qualquer coisa eu tento aumentar um pouquinho o tom, pra vocês poderem ouvir. E aí é babado falar depois de vulto, né? Só essa poesia já mata a gata. Mas eu queria me apresentar um pouco, contar um pouco da minha história pra vocês, que eu acho que dialoga com a temática e aí, enfim, contar um pouco de como eu me aproximo da cultura, né? Eu nasci lá no interior de Pernambuco, na cidade chamada Caruaru, que a maioria conhece, você conhece, fica no agreste pernambucano. E aí a minha primeira experiência cultural é pensar o local das pessoas trans e travestis da minha cidade, né? E eu estou trazendo isso porque sou uma travesti negra e acho que esse é um dos recortes para pensar a democracia que eu acho que é importante trazer aqui hoje. E aí eu lembro, pequena ainda, que a minha primeira referência de travesti era uma referência negativa. E era uma referência que as pessoas diziam, meus vizinhos, minha família, que em determinada rua do centro da cidade era perigoso para passar a noite, transitar por lá.
E eu nunca soube, né, porque que era perigoso, eu sabia que era perigoso, na minha cabeça estava lá, andar naquele espaço era perigoso à noite. E aí só depois de muito tempo é que eu vim entender, já na adolescência, que aquele local era perigoso porque era um local onde travestis faziam um programa, por nenhum outro motivo. Era um local onde elas faziam programa. E aí eu estou trazendo isso porque eu lembro que a primeira vez que eu vi uma travesti em referência positiva foi na quadrilha. Lá tem o São João, né, a cidade, é uma das principais datas de movimentação da cidade, é o São João. E eu lembro de ver uma travesti dançando. E aquilo me encantou, né, de ver aquela pessoa naquele espaço ali, toda bonita, com toda aquela estrutura de quadrilha. E essa foi a minha primeira referência cultural e positiva de uma pessoa trans, ainda sem sequer saber o que era uma pessoa trans, o que era não binária, o que era aquilo na minha cabeça. E eu lembro de uma experiência também na adolescência com banda marcial, né? Eu toquei em banda marcial, eu tocava prato, e eu era eu acho que a única pessoa que estava ali, que não era uma menina cis, que tocava prato, e todas as pessoas já me olhavam diferente. Só que na minha cabeça não fazia o menor sentido aquele povo me olhar estranho. Pra mim era ok, eu tava tocando prato, né? Tava tudo bem. Enfim, tô trazendo essas referências porque é nesses primeiros espaços que eu vou encontrar essas pessoas trans, né? Na quadrilha e na banda marcial como baliza, né? Nesse primeiro espaço. E ainda na minha adolescência, eu começo a produzir rolês, festinhas, coisas assim, pequenas. Produzir um rolê aqui, outro rolê ali, no ensino médio, enfim, produzindo mesmo, organizando a festa, pensando na line, pensando as pessoas, ingressos, enfim, coisas pequenas. Isso eu passo minha adolescência toda produzindo esse tipo de rolê pequeno, e aí eu venho pra cá, pra João Pessoa, em 2018, venho pra fazer serviço social na UFPB, venho pensando em estudar, me formar. E aí eu conheço algumas outras pessoas trans quando eu chego aqui, né? Eu tenho o meu primeiro contato com a Ira, com Dorothy, com Fiorella, com pessoas trans da cena que estão aqui produzindo, participando, fazendo alguma coisa, estão se movimentando. E a gente organiza um rolê que se chamava Geranua. Hoje a gente não organiza mais, não tem mais edições, ainda existe o coletivo, mas a gente não produz porque, enfim, faz outras coisas. E é nesse espaço onde eu começo a pensar possibilidade de produção trans mesmo, de não ver em outros espaços pessoas trans, e nesse espaço ele ser composto majoritariamente por pessoas trans, né? Toda a programação, as pessoas que vão tocar, as pessoas que vão performar, e eu estava muito acostumada nos outros espaços a não ver isso, né? Se eu perguntar a vocês, artistas trans de referências, a gente vai ter pouquíssimo. A gente tem agora, muito recente, né? Enfim, coisa de 10 anos ou menos que a gente vai ter nomes, mais de um nome. Antes disso a gente tem uma ou outra, Claudio Wonder, Roberta Close, enfim, poucas gatas assim que a gente vai citando. A própria Fernanda Benvenuti, né, aqui da Paraíba, que ela é uma referência dentro da cultura, dentro da produção de carnaval. E esse contato que eu tenho com outras pessoas trans aqui, que eu chamo até de transaquilombamento, é um processo da gente construir e entender que os espaços culturais não queriam nossos corpos naquele local, né? Nem como artista, muito menos como público. E aí isso é entender que esses espaços eles são violentos, que eles são binários, que eles são de um processo de exclusão mesmo, né? E aí a gente está falando de uma população que não acessa a cultura, como já foi bem trazido aqui pelas pessoas que me antecederam, né? Uma população que o Estado não chega para prover e que vive ali às margens do que tem. E aí a minha produção, ela se dá nessas margens. Que eu acho que é um outro olhar para pensar essa margem, não só da perspectiva de que o Estado precisa chegar, mas de uma perspectiva de que a periferia está produzindo, independente do Estado chegar. A periferia está produzindo, e a gente vê isso aqui, vulto com hip hop. O movimento hip hop hoje na Paraíba, em João Pessoa, ele se estabelece a partir da autonomia. Por isso que Vulto inclusive coloca, né, que chega a partir dessa autonomia, porque é de fato autônomo o movimento. Né, o Estado não chega, quem ocupa as praças com um pouco equipamento, assim, um equipamento bem sucateado. As praças de João Pessoa hoje, vou nem imaginar o sertão, se a gente imaginar a coisa piora, mas as praças de João Pessoa hoje são extremamente sucateadas. A gente não tem um equipamento completo de cultura
cultura. A gente não tem um anfiteatro coberto. E pra mim isso é tão básico numa cidade como João Pessoa, que vira e mexe chove, ter um equipamento de cultura coberto é básico. A gente não tem lixeira, tem praça que não tem lixeira. Você procura assim, roda, não tem onde jogar o lixo. Eu pego, boto na minha bolsa, mas você procura, não tem um banheiro. Então são equipamentos de cultura extremamente sucateados, os poucos que tem. E aí, enfim, trazendo isso, porque a gente está produzindo nessa margem com nada mesmo. Muitas vezes eu costumo até dizer que a gente que trabalha com produção cultural independente, a gente paga para trabalhar. A gente não recebe, pelo contrário. Eu já saí de vários eventos devendo cachê, devendo passagem, devendo estrutura, devendo iluminação. E é muito doido isso porque a gente não consegue ainda sobreviver dessa cultura que a gente produz, né? A gente, pelo contrário, está pagando para que essa cultura aconteça. E aí tem poucas migalhas, né? Tu trouxe os editais, umas pouquinhas migalhas ali para quem consegue acessar. Que ainda são pouquíssimas pessoas que conseguem acessar editais. Pouquíssimas pessoas da periferia. A gente tem uma burocracia extrema nos processos de editais, na constituição do CNPJ. Para mim hoje o CNPJ é uma coisa básica. Mas hoje nenhuma batalha de hip hop da Paraíba tem CNPJ. É uma coisa básica. O estadual, que a gente está trampando junto, eu, o Vulto, o Julie, tem 10 anos e não tem CNPJ. Talvez não porque não queira, né? Por causa do processo burocrático que é se abrir um CNPJ. E vocês que já têm coletivos ou já passaram pelas experiências, sabem o quanto o processo ele é burocratizado, né? Quando você paga para ir no cartório. E aí como é que a gente, que muitas vezes sai devendo, vai ter dinheiro para estar pagando uma inscrição no cartório, vai ter dinheiro para estar pagando. Enfim, e não só ter a vontade de fazer, mas ter o entendimento de que isso é importante, né? Que eu acho que vou trazer isso na fala dele. Até a gente entender que discutir política pública para a cultura é importante, são muitos caminhos de atraso, né? São muitos caminhos de um país que foi colonizado, de um país que é racista estruturalmente e que a gente, enquanto pessoa preta, tá a essa margem, né? E que o buraco só fica mais embaixo. Quando a gente pensa em pessoas trans, quando a gente pensa em pessoas com deficiências, quando a gente pensa em pessoas idosas, enfim. Quanto mais recorte a gente vai acumulando, pior as coisas ficam. Não que seja uma competição de quem sofre mais, né? Mas acaba que a gente tem uma população de pessoas trans, pessoas pretas, pessoas PCDs, que acessam menos ainda. Hoje o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. E isso é muito grave. A maioria dessas mortes são de pessoas trans negras. As pessoas trans no Brasil, mais 70% não concluem o ensino médio. E para mim o ensino médio é básico. Mas a gente tem um conjunto de pessoas que não conseguem concluir unicamente pela sua identidade de gênero. E aí, enfim, eu venho para a academia, para a universidade. Minha mãe é uma pessoa analfabeta, meu pai é semi-analfabeto, fez até a 4ª série. Mas eu sempre tive uma coisa na minha cabeça de entender que esse espaço da educação era um espaço que eu mais ou menos conseguiria disputar. Sabe? É um espaço onde eu mais ou menos conseguiria ter algum tipo de acesso, né? E venho pensando isso, nessa perspectiva de me formar. Acabei de me formar, inclusive, vou pular grau em breve, depois de uma longa trajetória, 6 anos de graduação. Foi uma mola, uma pandemia, enfim, muitos obstáculos para ela desistir. Mas essa formação, espero que me dê algum acesso, né? Porque por enquanto estou desempregada, mas eu acredito que possibilita que a gente acesse um serviço público, um concurso público. E é importante que a nossa população se veja nesse espaço também, né? De possibilidade de ser uma professora, de ser uma servidora pública. Porque, enfim, acaba que muitas vezes a nossa população vê como única possibilidade o subemprego, né? Os empregos extremamente sucateados, como, por exemplo, algo que eu já experimentei, que é o telemarketing, e é horrível. Não recomendo para ninguém que queira manter sua sanidade, porque é extremamente violento, é um espaço extremamente adoecedor, né? Você sai de lá muito pior do que você entrou. E a maioria da nossa população está nesses empregos, né? No call center, está nesses empregos fodidos mesmo. E aí, 2020, que é logo antes, um pouquinho antes da pandemia, eu, a Iri e outras pessoas, a gente decide construir a Casa das Bevenutis. E aí, a Casa das Bevenutis é um coletivo cultural dentro da comunidade Ballroom. A comunidade Ballroom é uma cultura que se inicia nos Estados Unidos, na década de 60, 70,
é uma cultura que a gente chama de prima ali do hip hop, tal qual os negros estão para a população, tal o hip hop está para a população negra, a cultura ballroom está para a população transnegra, equivalente, né? Se a gente conseguir, enfim, tentar comparar para vocês entenderem também o que é essa cultura. E essa cultura se estabelece lá, mas chega aqui no Brasil também pela cultura de bailes, né? A gente organiza a ballroom através dos bailes, que tem categorias, que tem competições, e que lá nos Estados Unidos a galera até consegue viver disso, né? Viver de competição, viver dos cachês, dos Grand Prix, mas a gente aqui infelizmente ainda não consegue, e estamos bem longe disso, né? A Casa das Bevenuti completou esse ano 5 anos de existência, e a gente leva o nome da Fernanda por essa necessidade de homenagear as pessoas que vieram antes, né? De entender que eu tô aqui hoje, essa travesti, falando com vocês, que acabou de sair da universidade formada, é porque outras travestis tiveram que dar a cara lá atrás para que eu pudesse estar aqui hoje, né? Todas as que passaram pelo processo da ditadura, ao processo de redemocratização, a conquista das primeiras políticas públicas para a nossa população, e que isso é muito recente ainda também, né? Quando a gente vai olhar para a história do nosso país, dessa democracia representativa, é tudo muito recente. São políticas ganhadas e que também não estão garantidas, né? Elas estão ali, mas a qualquer momento a gente está passiva de retrocessos, né? Não à toa, na última gestão do governo federal, o Ministério da Cultura foi fechado. Então, tranquilamente, a gente pode retroceder essas políticas que a gente tem ganhado, conquistado a muitos custos, né? E aí, enfim, a Casa das Bevenuti, ela surge nessa perspectiva de um espaço de homenagear a Fernanda, mas também um espaço da gente construir outras narrativas para pessoas trans e para as próximas gerações, né? Eu costumo dizer que eu quero que as próximas gerações de pessoas trans possam ter referências positivas de travestis negras, possam pensar em travestis negras e imaginar elas em espaços diversos outros que não mais a prostituição, que possam pensar numa travesti negra presidente da República, possam pensar numa travesti negra prefeita de João Pessoa, governadora da Paraíba, advogada, professora, médica, atriz, como a gente tem visto cantoras, como a gente tem visto a Linda Quebrada, a Lineker, que são referências que ganharam o Brasil e que são referências positivas para a nossa comunidade, que a gente precisa ter isso, né? Eu sinto que quando eu era adolescente, eu não tive essas referências positivas, e hoje em dia eu faço questão de tentar construir uma trajetória, uma narrativa que possa possibilitar essas referências positivas, né? E aí eu fico pensando sobre esses espaços de participação, né, que foram colocados aqui, os conselhos, as conferências, como eles ainda são espaços limitados, né? O companheiro falou sobre o conselho não ter esse poder deliberativo que deveria ter, sobre a composição do conselho, onde a sociedade civil está ali em metade e muitas vezes tem sua voz silenciada sim pela gestão. Muitas vezes vai ter, porque quem dá as cartas, quem tem o orçamento é a gestão. Então a gestão vai encontrar meios para botar a sua carta e definir o que quer fazer, e tem feito, né, isso. As conferências, que deveriam ser espaços de extrema participação popular, que as pessoas deviam conseguir chegar, mas muitas vezes não é, e muitas vezes não é porque a gestão não tem interesse que seja. A gente participou agora da conferência LGBT, né, LGBTQIA+, que foi numa segunda-feira, uma conferência de um dia só numa segunda-feira. Para que essa conferência? Não é para a população nossa que está na escala 6x1, e que com certeza na segunda-feira de 8 horas da manhã estava trabalhando. Então quem participa dessas conferências? Qual é o local que é escolhido para essa conferência acontecer? Isso tudo para mim é decisão política, pode ser muito sutil de como é decidido, mas que para a gente fica escancarado que é um espaço onde eles não querem que a população participe, que é um espaço onde eles querem que a população, enfim, vá só lá para bater palma para a gestão. Inclusive eu estava participando do processo de eleição do conselho da população LGBTQIA+, e uma das pessoas falaram assim: não vota na Casa das Bevenuti porque as bichas batem demais na gestão. Não, por favor. O conselho é um espaço que a gestão tem que estar lá para ouvir mesmo. Tem que bater legal. E a população tem que bater mesmo, porque se batendo não faz, imagina sem bater. Então é isso, o conselho precisa ser esse espaço de que a população pressiona, porque esses direitos eles não estão garantidos plenamente. A gente precisa, inclusive, construir políticas de Estado e não de governo, porque governo vem e passa. De 4 em 4 anos a gente troca. A gente precisa ter políticas de Estado que sirvam os governos e que as políticas fiquem. Que a gente possa, enfim, garantir uma concreticidade do babado.
E aí, só para poder finalizar, eu fico, sempre que eu vou em qualquer equipamento cultural, né, eu fico olhando o quanto esses espaços eles estão de fato precarizados. E aí isso, por exemplo, nas batalhas. João Pessoa tem batalha, se você procurar, a semana toda. E são todas autônomas, né? Eu acho que não tem nenhum que o Estado financie. Gostaria que tivesse, mas não tem. Nem o estadual, nem ninguém. E aí todas essas batalhas, elas estão funcionando de segunda a segunda, de forma autônoma, com equipamento que a galera consegue editar, enfim, com os MCs fortalecendo, com a galera que é do slam. E o público também, né, estão fomentando cultura nessas praças, nesses espaços, que o Estado muitas vezes sequer chega lá. E aí falar isso porque eu entendo que é fundamental para a gente conseguir descentralizar, né, sair um pouco dos locais que já são, sair um pouco da praia, sair um pouco do Epitácio, sair um pouco do centro. E isso não só de evento, né, porque é isso, a política não pode ser só o evento, passar e ficar, mas de equipamentos, de construir estrutura nesses locais para que a população use todos os dias, e não só um show, montou o palco, depois desmontou e acabou, né? A gente quer poder ter essas estruturas. E aí, por fim, que aí eu acho que é onde entra, que eu sei que o tempo já está acabando, na última eleição, 2024, eu me candidatei a vereadora por entender que é preciso que nesses espaços a nossa população esteja, não só nos espaços consultivos, não só nos espaços de participação social, mas nos espaços de decisão também, no legislativo, no parlamento. Gostaria de sonhar com a nossa população numa prefeitura, num governo do estado, mas eu sei que essa ainda não é a nossa realidade. Mas eu gosto de imaginar que a população de pessoas negras, de mulheres trans, possa estar ocupando as câmaras de vereadores, possa estar ocupando a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, que hoje ainda não é a nossa realidade. Se hoje a gente chega ali naquela Câmara de Vereadores, a gente vai ver que nessa gestão agora foram eleitas 2 mulheres. Na última só tinha uma, que era Elise, se trocar por todos os machos não vale nada, que era um bolsonarista, enfim, acredito que vocês conhecem bem a peça. E agora a gente tem 2, né? Ainda bem que entrou outra, que é a Jailma, que enfim, dá para respirar um pouco, mas a gente ainda precisa avançar muito, né? A gente tem paridade, eu estava até conversando isso hoje numa reunião, a gente tem paridade para inscrição, para as candidaturas, para a chapa, mas não tem paridade para a ocupação da Câmara. Pode ocupar 100% de homens brancos, se assim for, né? E isso é interessante de se pensar, porque eu acredito que poderia ser diferente, que as mulheres poderiam ocupar em igualdade aquele espaço, que as pessoas negras deveriam ocupar esse espaço, que se diz a casa do povo, e que de povo tem pouquíssima cara. De povo tem pouquíssima cara. E aí é isso, tenho me colocado nesse processo de disputa eleitoral, que é um processo violento, né? A violência política de gênero, ela é extremamente violenta. Eu senti muito isso na campanha, a desqualificação, o racismo, a transfobia mesmo, ele é muito violento nesse processo, tentativa de ocupar. Imagine quando você chega lá, que vai ser muito pior, que nesse processo de tentativa de ocupar ele já é violento, mas entendo que é necessário que a gente consiga estar ocupando esses espaços, né? Que a gente consiga de fato adentrar esses espaços, adentrar as secretarias, os governos de estado, que a gente possa sonhar com a travesti negra presidente da República, né? Eu gosto de imaginar e sonhar com utopias, e essa é uma das minhas utopias que eu tenho sonhado e acreditado, porque eu acho que tá na hora da Paraíba ter sua primeira vereadora travesti, negra, sua primeira deputada estadual, sua primeira deputada federal, porque a gente ainda tem uma dívida muito grande com a nossa população, com essa população de pessoas negras e com a população travesti. E a gente precisa reparar essa galera, e nós estamos dispostas a ocupar, né? Hackear mesmo a estrutura desse sistema, entender que não é tudo também, né? Ter lá uma gata não resolve todos os nossos problemas, mas que dentro dessa democracia representativa eu quero me ver nesses espaços, e hoje, infelizmente, eu não me vejo nesses espaços. É isso, né? Eu queria colocar algumas questões, né? Eu penso que são importantes, né, para a gente ir pensando, né? Porque esse processo de construção de participação popular, né, ele tem um histórico, né? Mas para a gente pensar nesse histórico, eu acho que tem um histórico, né, muito mais violento, que a gente
tem negado muitas vezes esse histórico, né, do que foi a invasão nesse território, a violência, né, contra os próprios povos indígenas, escravização, sequestro e escravização do povo negro, e isso durante muitos séculos, né, 3 séculos e meio, né, mais de 3 séculos e meio, né, dessa violência, né, e essas pessoas, elas construíram o Estado a partir dos seus interesses. Isso é muito importante a gente olhar, né, porque se a gente não olhar isso, a gente vai ter dificuldade de entender o que está em disputa, né. Esses dias, um professor do Ceará, por conta de uma situação pessoal dele, ele falou que os conceitos deveriam ser repensados e talvez extintos, né? E aí, quando a gente olha para esse Estado, como ele foi construído, né, que foi um Estado que impediu permanentemente da participação do povo, né, a gente fica assustado com esses documentos, né, que a gente lê, né? Por exemplo, né, as mulheres só participaram da vida política a partir da década de 30, olha só. E quem eram essas mulheres? Eram as mulheres alfabetizadas. Os analfabetos não participavam da vida política. Os analfabetos só participaram da vida política a partir, né, de 1988, olha só. Né? 37 anos, né, de participação política, né? Se a gente pensar que a invasão tem 525 anos, o que representa 37 anos? Absolutamente nada. E foi num lapso, né, que aconteceu isso, né? Porque o projeto não era abrir, né? O projeto não era ter a participação popular, muito pelo contrário, era não ter a participação popular, como a ditadura, né? E que foi tentada, né, durante um longo período, né, foi tentada se dar golpe nesse período republicano aí. A ditadura, conjuntura econômica, enfim, ela se esfacelou, né, levou muita gente à miséria, a ditadura roubou muito, né, coroa pastel, diamante, nossa, tem tanta coisa aí. E o país, né, o povo sofreu muito com tudo isso. Nesse momento em que a ditadura se fragilizou, né, que era uma ditadura civil, empresarial, militar, né, é importante que a gente nomine também, né, a gente tem dificuldades, muitas vezes, né, de entender o que se passou, né, os carros da Folha de São Paulo sendo colocados a serviço da ditadura, a Ultragás, o cidadão Bosa indo lá ver as pessoas sendo torturadas. Isso não é qualquer coisa, isso é muita coisa. A gente precisa... A Rede Globo, né, e o seu financiamento, todas essas coisas é importante a gente entender. E aí eu quero falar de um período que eu vivi muito intensamente. Eu sou também pernambucano, sou de Catende, vivi em Caruaru quando era criança, e cheguei em São Paulo em 81. Cheguei com 13 anos, 14 anos, 82 eu estava envolvido em lutas democráticas. Então eu acho que eu não tive muita importância assim, mas eu estava olhando que as coisas estavam acontecendo, como as coisas estavam acontecendo, e ouvia muito os mais velhos. Eu tinha um prazer enorme de ouvir os mais velhos, de ouvir as histórias, de saber, de tentar entender para onde que a gente estava indo, né? Então isso para mim sempre foi algo muito importante. Participei de luta democrática, luta pelos grêmios livres, né? Eu estava lá. Depois eu fui para os movimentos, movimento de moradia, outros movimentos. E aí eu fui vendo esse processo de construção da participação popular, né? As coisas que a gente queria, as coisas que a gente desejava, né? E tive a felicidade de dialogar com algumas figuras importantes desse período também. E aí o que a gente queria, né? E o que eu acho que a gente deve querer, né? A gente não queria mais esse Estado autoritário, autocrático, a gente não queria mais esse Estado patrimonialista. E para que a gente pudesse superar essas coisas, a gente tinha que ter a participação popular. Se a gente não tivesse a participação popular para os processos de decisão de tudo,
não era de uma fração. A gente queria de tudo. A gente queria discutir em plebiscito se iriam vender a Vale do Rio Doce ou não, certo? Entregaram um patrimônio nosso, né, de graça, deram de graça um patrimônio nosso. Então a gente queria o plebiscito, queria vários instrumentos que a gente decidisse sobre questões desse país. E a gente, né, também queria participar do processo de elaboração das políticas públicas. E aí a gente muda a compreensão da democracia, né? A gente muda. Antes, em todas as legislações anteriores, ou não tinha participação, ou não tinha explícito o povo, ou na última Constituição dizia, né, que a gente era uma democracia representativa. Isso na Constituição da ditadura. E na Constituição de 88 a gente diz lá no artigo 1º, todo poder emana do povo que o exerce através de seus representantes ou diretamente na forma da lei. E isso é importante, isso muda tudo, né? Por quê? A partir daí é constituído conselhos, né? Os conselhos são daí, os conselhos é essa expressão. Agora vejam, a gente, né, e a gente pensava outras coisas. A gente não pensava só isso. A gente, por exemplo, discutia com a academia. A gente dizia, a gente não quer essa metalinguagem. A gente quer que o direito possa ser acessível, que o médico não faça essas letras e também não use metalinguagem com a gente. A gente metia o dedo na cara e dizia, a gente não quer esse tipo de coisa. A gente não quer um orçamento que a gente não possa entender. O pessoal de Minas Gerais desenvolveu uma planilha de orçamento que qualquer pessoa entendia, certo? Então, esse é um elemento. Agora, qual é o problema e quais são as questões? Eu acho que são vários problemas e várias questões, né? Eu acho que a nossa própria determinação de fazer essas mudanças, né? Porque na Constituição de 88 a gente dizia o seguinte, olha, a gente vai avançar nesses direitos e a gente quer mais direitos. E aí a gente usava um conceito francês, chamava tricot. Sabe o tricot? Quando você está escalando uma montanha, você pega a machadinha e fura a parede, né, para colocar um prego grande, e aí você está seguro ali, você coloca o pé ali e você sobe para outra. Então a gente dizia, a gente não queria só esses direitos, a gente queria muito mais direito do que esses direitos que a gente estava conquistando naquele momento, né? Então essa estrutura garantiria que a gente avançasse muito mais do que a gente havia avançado até aquele momento, percebe? Então era algo muito mais amplo, né? E aí os conselhos surgem nesse momento, né? Os conselhos inclusive surgem de experiência já que a gente já tinha de participação popular. A inspiração dos conselhos era os conselhos de saúde, que existia, né, já no final da década de 70, começo da década de 80, aí é que está a inspiração dos conselhos. E nos conselhos de saúde, a porcentagem de participação do povo é 2/3. A gente sempre teve como perspectiva os 2/3, a gente nunca teve menos de 2/3. E olha, eu conversando com uma pessoa, um período da minha vida, que ele era do Observatório da Democracia Participativa no Mundo, ele dizia que a gente falava em democracia participativa, mas a gente não exercia, porque em vários países da Europa, os conselhos, diferentes dessa análise que a gente fazia, eles diziam que conselho não deveria ter governo. O governo tinha que estar lá, técnicos do governo, para prestar informações, mas o conselho deveria ser todo ele participação popular. Agora, como fazer com que eles executassem? Você tem que criar a legislação para que isso aconteça, né? Isso, você precisa criar a legislação. E eles, a gente achava que a gente era o máximo. Imagina, a gente estava num período de muita participação popular, de conferências, construção de conselho. Aí o cara vem e joga um balde de água na gente, dizendo, olha, não é bem assim, vocês acham que vocês estão fazendo, mas tem problemas ainda nesse processo de vocês, né? Por exemplo, eu tive eu não sei, da geração de vocês, eu sei que você, Henrique, a Edna May, a Fernanda, conheceram o Betinho, né? Que foi uma figura que impulsionou a campanha
contra a fome no Brasil. E a gente teve uma conversa com ele em decorrência de uma determinada situação com o conselho, e aí o Betinho falava, olha, o conselho, né, ele tem que existir para superar todas essas estruturas burocráticas, né, para que não se tenha mais ministros. Ministro só precisa de 2 ministérios que ele fala. Sim, ele falava do Ministério da Economia e do Ministério do Ser Humano. Era isso que o Betinho falava para a gente naquela ocasião, que era algo belíssimo, que isso aí era uma expressão maior da participação popular, né? Que a gente superasse essas burocracias. Agora, né, tem uma questão que é o seguinte, a gente está em processo de retrocesso. A gente não está em retrocesso aqui em João Pessoa, na Paraíba ou no Brasil. A gente está num processo de retrocesso no mundo. E esse processo de retrocesso no mundo, né, ele nos impede da gente avançar. E ele já vem de algum tempo, né? Porque a gente foi fazendo mediações que não deveriam ser feitas, né? O Gramsci, que é um pensador italiano, ele dizia o seguinte: quando o novo se apresenta e não completa um ciclo, o velho vem e cobra um preço ainda maior. E nós estamos nos deparando com a situação, né, catastrófica, assim, se acontecer, né, nós vamos ter muitas dificuldades, né? E aí, uma questão importante, né, que eu acho que também todos nós precisamos, né, afirmar, entender esse lugar, é que esse pensamento que está se colocando odeia a cultura. Porque a cultura, as manifestações culturais, é um elemento fundamental para que a gente não regrida enquanto humanidade, né? O que fez o Hitler, o que fez o Mussolini com os livros, né? O que aconteceu aqui com o samba, por exemplo, ou o samba e outras manifestações, mas o samba é muito bem registrado. O que aconteceu com o samba até a década de 70, 80? Totalmente criminalizado, né? E isso diz respeito a esse pensamento, a essa forma de pensar o mundo. Essa é uma questão séria, né? E é por isso, né, que a gente aqui, nesta condição, e a gente está numa condição muito, eu acho que a gente precisa reconhecer esse lugar, de muita fragilidade, a gente precisa reconstituir esses espaços e precisa reconstituir a si mesmo, Vulto. A gente está aqui tentando, né, construir um grupo que tenha compreensão dessas questões para a gente ir aonde o povo está. A gente não pode estar distante, querer construir a compreensão de tudo isso telegraficamente, né, distante, sem ter relação concreta, real, construindo afetos, né? Esse é um grande problema nosso, né? Então a cultura, né, ela está muito sob ataque, né? Vamos pensar aqui, João Pessoa, a gente está dando uma olhada hoje, né, sobre, no recurso que foi destinado para o fundo, que deveria ser da ordem de 3% do orçamento, né? 3% do orçamento. Por isso, precisamos discutir a LDO, precisamos discutir a LOA e precisamos discutir esse ano o quê? O PPA. E judicializar se for necessário, porque se não tiver dentro dos 3%, o orçamento ele tem que ser travado. Exatamente. Então, veja, essa é uma questão. A gente está discutindo o que é fornecido para a gente faz coisas muito potentes, né? Mas é oferecido migalhas para nós. A cidade de João Pessoa não coloca dinheiro no fundo municipal de cultura, né? E aí a gente fica muitas vezes brigando entre nós, né, para disputar as migalhas que o governo federal manda. Porque se o governo federal não repassa com essa... Não, o governo federal repassa o recurso do PNAD, da Política Nacional Aldir Blanc, né, de cultura. E o município não repassa o recurso que o município deve repassar, que é da ordem de 3%, que este ano que passou deveria ser 144 bilhões, e esse ano agora é mais de 150 milhões, que deveria estar indo para a cultura. E a gente, né, não tem acesso a esse recurso, mas o Roberto Carlos, com seu cachê de 3 milhões de reais,
tem acesso facilmente a esse recurso. Porque daí é isso, Vini, você trouxe uma série de questões relevantes para a gente discutir, inclusive isso, o que é política cultural, o que é política de turismo, quem é que financia o quê, tudo isso a gente precisa discutir. Mas a gente precisa discutir aqui, a gente precisa amadurecer entre nós, a gente precisa ter compreensão entre nós, para que a gente saia fazendo essa discussão e fazendo essa discussão com força e tendo, né, essa disposição do enfrentamento. Se não foi o dinheiro, a gente vai travar o recurso. Vamos fazer um ajuste de conduta? Não vai fazer? Vamos travar o orçamento. Vamos fazer o debate correto a respeito dessa questão sem medo. Sem medo. Porque tem uma política de medo aí colocada também que trava as pessoas de fazer o enfrentamento para que os seus direitos possam ser garantidos. E aí a gente prefere ficar brigando entre nós e não brigando contra quem a gente deve brigar, né? E eu concordo com você, vou dizer, por fim, eu concordo que você tendo a participação popular ajuda, né, qualquer governo, porque ele vai a participação popular diz, né, define política com sentido para o povo, entende? E essa política com sentido, ela repercute. Gente, quem é que tem coragem de tirar o sabadinho bom? Entra governo, sai governo, quem é que tem coragem? Porque aquela política faz sentido para o povo, né? Então, a participação popular, ela provoca isso, né? Eu vou falar uma última conversa que eu tive, que é uma conversa interessante com uma figura que eu não tenho nenhum tipo de afinidade, mas à época a gente estava fazendo uma luta contra o governo Maluf em São Paulo. Eu fui conselheiro tutelar na primeira gestão em 92, 93 a gente estava brigando com o Maluf e a gente ia conversar com todo mundo. Um grupo foi escolhido para conversar com Lula, né? E aí eu e mais dois cabras fomos escolhidos para conversar com Ciro Gomes. Ciro Gomes era prefeito naquela época e tal. E aí a gente foi conversar com Ciro Gomes. Ciro Gomes, né, uma leitura, né, muito correta. Ele disse o seguinte: eu não sei por que o Maluf está fazendo isso com vocês, porque os conselhos tutelares, com a sua fiscalização, ajudam a melhorar a cidade, ajudam a melhorar as políticas públicas, né? Ele está correto na leitura dele. Os conselhos, seja eles qual for, eles ajudam a gestão. Agora, qual que é o problema? A gente está lutando contra uma visão patrimonialista. Aí é outra treta. Porque o cara se acha dono do Estado. E ele se acha porque ele construiu esse Estado. Se a gente for ver as famílias, a gente vai ver quem foi construir esse Estado. Ele se sente dono, né? Então, são esses, né, desafios que a gente tem. E, para mim, o grande desafio é trazer gente, trazer pessoas e para as periferias, dialogar com quem quiser dialogar. Eu estou assim, quem quiser dialogar, estamos aí, né? Bora dialogar. Ei, gente, vamos abrir então aí.